Então, gente, na nossa última aula, nós aprendemos algumas novas consoantes. Vamos fazer uma revisãozinha agora do que a gente estudou também na aula passada. Então, rapidamente, eu vou só falar e depois a gente vai repetir, não nessa tela, na próxima tela, o que a gente já estudou. A gente já começou estudando, né, pegando aqui esse quadro aqui embaixo, as nossas vogais. Estudamos a vogal kamats, que tem o som de A vogal patar, que tem o som de a vogal rataf patar, que também tem o som de A. Estudamos a vogal tsere, que tem o som de E, a vogal segol, que tem o som de E. Estudamos também a vogal rataf segol, que também tem o som de E. Vimos também o hirik, que tem o som de I, e também sabemos que o hirik acompanhado do yud forma a mesma vogal. Hirik e yud tem o mesmo som de I. Vimos também a vogal O, rolam, que pode ter o vavzinho ou sem o vavzinho. Se estiver com o vav, rolam vav. Se estiver sem o vav, apenas rolam. Vimos também essas duas vogais aqui, né? O shuruk e o kubutz, que representam no hebraico a vogal U. Por último, nós falamos também do shva. Shva é um sinal que não é uma vogal, mas ele pode assumir um papel de vogal, no sentido de ter som vocálico, e quando ele tem som de vogal, ele tem som de E. O que a gente falava sobre o shivá é que o shivá, no início de palavras, ele tem o som de E. Então, isso aqui é o que a gente viu das vogais. A gente começou a estudar as consoantes. Consoante Aleph, falávamos que no hebraico as consoantes têm um nome, podem ter um som ou não, e tem um valor numérico. Então, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, não tem som e tem um valor numérico 1. Vimos o bet e o vet, que na verdade é a mesma consoante, só que o bet com o som de B de bola e o vet com o som de V de vaca. Bet e vet tem um valor numérico de 2. Gimel, som de G, como gato, e a gente falava que quando o Gimel inicia uma palavra, recebe um pontinho que nós chamamos de dagesh. Depois, o Dalet tem o som de D, como dado, na palavra dado. Também, quando ele inicia uma palavra, ele recebe um dagesh no início. Quando a gente pensa em valor numérico, o Aleph vale 1, Bet, Vet vale 2, Gimel vale 3, Dalet vale 4. Depois falávamos sobre o rei. Nós vamos adotar, né, o rei não tendo som, mas sabendo que o rei pode ter um som aspirado, como se fosse um Rzinho fraco, em algumas palavras, ou palavras de origem estrangeira, ou para você dar ênfase a uma determinada palavra ou verbo. Então, rei tem o valor numérico 5, e o seu som, a princípio, não tem, mas pode ser um som aspirado. Depois, falávamos sobre o vav, né, que nós já conhecíamos como vogal. A vogal O, com a bolinha em cima, e a vogal U, com a bolinha aqui no meio. Mas, sem bolinha nenhuma, o vav é uma consoante que tem o som de V, e o seu valor numérico é 6. O zain, que tem o som de Z, como zebra, o valor numérico é 7. O ret, que tem o som de RR forte, bem gutural, o ret tem o valor numérico 8, e a gente falava sobre uma regra do ret. Quando o ret, no final de uma palavra, aparece com a vogal patar, né, como na palavra ruar, que a gente viu, acontece uma inversão, né? Primeiro eu leio a vogal, e depois a consoante ret. O exemplo que tem que ficar na nossa cabeça é ruar, espírito, vento, sopro. Depois nós falávamos sobre o tet, que é uma consoante que tem o som de T e o valor numérico 9. E por último, nós vimos o yud, que é uma consoante, mas que tem som de vogal, curiosamente. Então, o yud, ele pode ser uma vogal quando ele vem acompanhado daquele pontinho, o hirik. Ou sem o pontinho hirik, ele sozinho, é a vogal yud, que tem o som de I, mas é uma consoante. E é isso que a gente viu até então, né, na aula passada. O zain, o ret, o tet e o yud. Eu coloquei aqui duas palavras. Quem gostaria de ler? Ótimo, Cláudia. Exatamente. Se eu aspirar o rei, como é que eu leria? Exatamente. O é o pronome pessoal em hebraico, que significa ele. Ele. E do lado? I. Exatamente. I. Se eu aspirar o rei, como é que eu leria? I. I.
U e I. U, em hebraico, é o pronome pessoal ele. E I, em hebraico, é o pronome pessoal ela. Começamos nossa aula com duas palavras importantes. Ele e ela. U, I. U, I. E hoje nós começamos a ver uma sequência de consoantes que tem algumas características que a gente precisa prestar atenção. Em hebraico, a partir da letra Yud, alguém lembra o valor numérico da consoante Yud? 10. 10, exatamente. A partir do Yud, o valor numérico das consoantes é contado em dezena. Então, a letra seguinte, que é essa que eu vou apresentar para vocês agora, tem o valor numérico de 20. A próxima vai ter o valor numérico de 30, e assim por diante. Então, nós vamos começar a contar agora as consoantes, não mais em unidades, mas em dezenas. E essa consoante que eu estou apresentando para vocês agora tem o valor numérico de 20. Já vimos aí pelo desenho que essa consoante tem uma irmã gêmea. Essa consoante, gente, é o Kaf. O Kaf é essa consoante que tem um pontinho, Kaf. Parece um C ao contrário, não é isso? Então, tendo um pontinho no meio, o Kaf tem o som de K como casa, tem o som de C ou K. Agora, se essa consoante aparecer sem o pontinho, ela se torna o Raf, e tem o som de RR forte igual o RET. É o mesmo som do RET. Então, com o pontinho Kaf, sem o pontinho Raf. Som de K ou C e som de RR forte. O valor numérico tanto de Kaf quanto de Raf, porque na verdade é a mesma consoante, é... Quanto é, gente? Falei para vocês. Quem prestou atenção? 20. 20. Então, a partir de agora, todas as consoantes elas vão ser contadas como dezena. Mas além dessa característica da consoante Kaf e Raf, ter o som de K e ter o som de RR, essa consoante tem uma outra característica importante. Elas têm uma forma final. O que é isso? Quando o Kaf ou quando o Raf estão no final de uma palavra, o Kaf ou o Raf vão assumir uma outra forma. E que forma é essa, professor? É essa aqui, ó. Essa forma aqui, que aparentemente parece um Dalet, está vendo? Parece um Dalet. Só que, olha só como ele passa, né? Como a consoante passa da linha da pauta. É uma consoante bem grande, né? É como se fosse o Dalet, pensar assim no Dalet, passando a linha, a sua perna passa a linha da pauta. Então, é obrigatório, ao fazer essa consoante final, que a perninha da letra passe a linha da pauta. Tem que passar, tem que passar. Porque se não passar, vira outra consoante. Então, tem que passar a linha da pauta. Então, se essa consoante estiver com um pontinho, é o Kaf. Mas o Kaf no final de palavras. Nós dizemos em hebraico a palavra final, sofit. O nome dessa consoante é Kaf Sofit. Essa aqui, primeira. Kaf Sofit. Vamos repetir o nome? Kaf Sofit. Kaf Sofit. Eu tinha lido na internet, quando eu estava aprendendo por didática própria, Sim. que o Kaf, quando era Sofit, o som era sempre de Raf. Então não é, né? Pode ser Kaf também, né? Nós temos alguns versículos, por exemplo, né, na Bíblia, onde vai aparecer o Kaf Sofit. Não sei se você conhece aquela bênção do livro dos Números, no capítulo 6, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor... Né? Então, essa bênção dos Números aparece o Kaf Sofit. Ele quase nunca aparece. É uma consoante quase inexistente no sentido de uso, mas existe. Tem que ter o Dagesh, né? Aí tem que ter um pontinho. Tem que ter um pontinho, o Dagesh. Para ser Kaf, tem que ter um pontinho. Obrigada. Agora, olhando aqui do lado, eu tenho o Raf Sofit, ou seja, o Raf quando aparece no final de palavras. É o mesmo desenho, gente, só que a diferença é que ele vai ter um Shivá aqui no meio, 2 pontinhos aqui no meio dele, que não vai ter som de nada. Né? Então ele vai marcar que aqui é um Raf. Então, se tiver 2 pontinhos, é um Raf. Se tiver um pontinho, é o Kaf final. Detalhe é que o Shivá pode aparecer acima da linha da pauta, ou ele pode aparecer embaixo da linha da pauta, não tem nenhum problema, tá? Não tem problema a posição dele. Se está em cima, se está embaixo, não importa. O importante é que ele vai aparecer quando for um Raf Sofit. Então, voltando aqui, nós temos o Kaf, som de K,
E o Raf, som de RR. Tanto o Kaf quanto o Raf tem uma forma quando aparece no fim de palavras, que é a forma Sofit, que significa em hebraico final. Com um pontinho, nós temos o Kaf Sofit. Com 2 pontinhos, ou Shivá, nós temos aí o Raf Sofit. Então, partindo desse princípio, a gente pode se perguntar, então, o Kaf Sofit ou Raf Sofit, neles, nessas letras finais, é possível colocar alguma vogal? Sim, é possível colocar vogal, mas somente uma vogal. E isso talvez seja bom para a gente. Quando eu tiver o Kaf Sofit ou Raf Sofit, eu só vou poder colocar a vogal Kamatz. Só vou poder colocar a vogal Kamatz, mas nenhuma outra. Só o Kamatz que vai servir para o Kaf Sofit ou Raf Sofit. Então, quando eu coloco a vogal, forma então uma sílaba. Então, olha esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho o Kaf Sofit com a vogal Kamatz. Isso aqui é uma sílaba. Como é que eu leio isso aqui, gente? K. Eu leio K, exatamente, K. Nesse outro exemplo, eu tenho o Raf Sofit e o Kamatz. Um detalhe importante é que quando eu coloco a vogal Kamatz no Raf Sofit, os 2 pontinhos que estavam antes lá desaparecem, fica só a vogal, tá bom? Eu tenho aqui o Raf Sofit mais o Kamatz. Como é que eu leio a sílaba? Ra. Ra. Essa vogal, ela tá fora de lugar, ela tinha que estar embaixo da linhazinha, igual a outra, né? No caso do Raf Sofit, ela pode aparecer acima da linha da pauta ou abaixo da linha da pauta sem nenhum problema. Ah, tá, ok. Tá bom? É a mesma bom. coisa do Shivá lá, quando tem o Raf sozinho. Ele pode aparecer acima da linha da pauta ou abaixo da linha da pauta. Tá bom? Ok. Uhum. Tudo bem? Então, só voltando. Então, aqui eu tenho a sílaba K no final de uma palavra. E aqui eu tenho a sílaba Ra no final de uma palavra. Vamos fazer um exercício agora, ver se a gente consegue aplicar esses conceitos. Tenho aqui 4 palavras, então vamos tentar ler. Olha só o Raf Sofit, como apareceu aqui, estilizado. É o mesmo Raf Sofit, só que uma forma mais estilizada, mais simples, na verdade, né? De se escrever. Mas note aqui que ele está passando a linha da pauta. Essa é a característica dessa consoante. Car. Exatamente. Posso forçar bem esse RR, tá? Bem com a garganta. Car. Então, como se você estivesse limpando a garganta aí no final. Car. Car, em hebraico, significa assim. Carra. Exatamente. Carra, exatamente. Carra. Carra. E a última não tem som nenhum. Isso, é o rei que não tem som. Se lê carra. Carra também significa assim. Então, 2 palavras aí que significam a mesma coisa. Car, em hebraico, e carra, assim. Berra. Berra, exatamente. Eu tenho um bet e aqui eu tenho um shivá. E nós falávamos que o shivá no início de palavras tem o som de E, B. Certíssima. E o final eu tenho o Raf Sofit mais o Kamatz, que eu leio Ra. Então, berra. Berra, gente, significa em ti. É uma preposição que tem junto dessa preposição a ideia da segunda pessoa, né? Pensando no singular. Em ti, berrar. Em ti, berrar. Bar. Bar, exatamente. Analisando aqui, eu tenho o bet, tem som de B, o Kamatz tem o som de A, e o Raf Sofit, que tem o som de RR. Bar. Que significa também em ti. Ué, mas em ti não é berrar? Sim, esse berrar que nós lemos no início é o em ti, só que esse ti aí é homem, tá? E bar, esse ti aí é mulher. Então, quando eu falo em ti, homem, berrar. Em ti, mulher, bar. Tem essa diferença em hebraico? Tem. Tem essa diferença em hebraico. Eu tenho o tu, homem, e o tu, mulher, ou você, homem, e o você, mulher. Tem isso em hebraico, sim. É uma diferença que a gente vai começar a se acostumar com ela. Então, eu tenho, né? Esse é um detalhe próprio da língua hebraica. Então, retomando aqui as 4 palavras. Car, assim. Car. Carra, assim. Berrar, em ti. Esse ti é homem. Bar, em ti. Esse ti aí é mulher. Vamos repetir, gente? Carrar. Geralmente, quando o rei está no final de uma palavra, a acentuação vai para o final. Nessa palavra é uma exceção, tá? É carra. Ah, tá. Carra.
Berra. Berrar. Aí vai pro final. Berrar. 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 Bar. Bar. Exatamente. Bar. A próxima consoante, né, da nossa lista, do nosso alfabeto hebraico, se chama Lamed. Lamed. O Lamed, como o nome sugere, tem o som de L, como na palavra lama. E, para nossa alegria, só tem o Lamed, não tem forma final de Lamed, não. Nem irmã gêmea. Só o Lamed mesmo. Lamed. Qual é o valor numérico de Lamed, gente? 30. 30. Então, o Yud vale 10, o Kaf, e o Kaf serve para tudo, tá, gente? Kaf, Raf, Kaf Sofit, Raf Sofit, tudo vale 20. Tudo. Tá? É o pacotão inteiro de 20. E o Lamed, na sequência, vale 30. Então, Lamed, som de L, como na palavra lama, e o valor numérico 30. Então, olhem só aí, comparem aí, as diversas formas, né, e estilos do Lamed que eu coloquei. Então, tem esse estilo que aparece aí, que está do exemplo, né, a mãozinha está escrevendo. Eu tenho um outro estilo mais rebuscado, né, parece uma cobrinha. E esse outro que é mais quadradinho, que eu acho que é mais fácil de fazer também, né? Eu vou puxando retas a partir de cima, ó. Puxo essa reta, puxo... Aqui eu posso até puxar uma reta só. Em vez de fazer essa voltinha, eu posso fazer uma reta também aqui, uma terceira reta. Com 3 retas eu consigo fazer o Lamed também. Então, o importante é que ele seja simples, né? Quando você estiver escrevendo à mão, seja simples e que você consiga reconhecer a consoante. Então, qualquer uma dessas fontes aqui é Lamed do mesmo jeito. Tá bom? Olhem aí, 3 palavrinhas. Primeira palavrinha. Lul. Lul, exatamente. O som do Lamed, e como qualquer outra consoante no final, ele é bem pronunciado. Então, tem consoante no final, pronuncia bem, né? Não engole a consoante. Lul, lul. Lul, em hebraico, é galinheiro. Lul. Vamos para a segunda palavra. Leha. Isso. Joga a acentuação para o final. Leha. Exatamente. Leha. Leha, em hebraico, significa para ti ou para você. Para ti ou para você. Só que esse você ou esse ti aí é um homem. A última? Lar. Exatamente, lar. Esse RR final, ele é bem pronunciado. Lar. Lar. Isso, lar. Exatamente. Lar significa para ti ou para você. Mas para quem? Para a mulher. Enquanto lerá é para o homem, lerá, lar é o para ti, para a mulher. Então, repetindo as 3 palavras. Lul, lerá, lar. Então, no hebraico bíblico, quando for o Raf Sofit, sozinho, sem a vogal A, ele vai sempre aparecer esses 2 pontinhos. No hebraico bíblico, tá? No hebraico moderno, a tendência é você desaparecer com os pontinhos todos, né? Agora a gente vai conhecer mais uma consoante. Essa consoante, ela é muito bonita. Eu gosto muito dessa consoante. Eu acho ela muito elegante, bonita, né? Diferente, mas ao mesmo tempo bonita, assim, tanto de ver quanto de escrever. O nome dessa consoante é mem. Mem. O mem tem som de M, como na palavra mãe. E é bem fácil fazer o mem, gente. Eu gosto de fazer mais ou menos assim, nesse último exemplo aqui, né? Esse último estilo. Eu faço um morrinho, puxo a perna para dentro e coloco uma orelhinha. Então, não é difícil, é bem fácil fazer. Você faz um morrinho, terminou o morrinho, você puxa para dentro e aí você lembra de colocar a orelhinha nele. Vira o mem. É bem fácil. Mas o mais importante, no caso, é lembrar o som do mem, né? Identificar que é o mem, sim, mas lembrar que o som do mem é o som de M, né? O som de M, como na palavra mãe. Então, pare um pouquinho para observar o mem e perceba as diversas fontes aqui usadas, uma fonte mais rebuscada do mem, uma fonte mais simplificada, e sempre faça opção pela mais fácil, né, na sua opinião, é claro, a mais simples de fazer quando você estiver escrevendo à mão. Mem. Bem, o mem, assim como o kaf, tem uma forma final. Ou seja, quando o mem aparecer no final de uma palavra,
ele vai mudar de forma. Como é que vai ser? Como é que o mem vai ficar? Ele vai ficar assim, olha. Um quadradão. Esse quadradão aí, você pode deixar um rabinho, se você quiser, aqui à esquerda, ou não deixar nada, né? Você pode fazer um meio arredondadinho aqui no canto, ou fazer um quadradão mesmo, um quadrado completo. Não tem problema. Então, o mem final, que também é chamado mem sofit, lembrando que a palavra sofit significa final em hebraico, a consoante mem sofit pode ser feita como um grande quadrado no final aí das palavras, ok? Então, compare aí o mem normal, esse é o mem normal, natural, que aparece no início, no meio de palavras, mem, e esse é o mem no final de palavras, mem sofit. Qual é o valor numérico de mem, gente? 40. 40. Pegando a sequência, o Yud 10, o Kaf, todo lado, todos os agregados, 20, o Lamed 30 e o Mem agora 40. O Mem sofito também é 40? O Mem sofito também é 40. É a mesma letra. Então tá no mesmo pacote. 40. Vamos lá tentar fazer uma leitura, gente. Vou começar aqui. Isso. Ima. Ima, exatamente, Ima. Ima, em hebraico, significa mamãe, significa mãezinha, mãe querida. Ou apenas mãe, no sentido de intimidade. Então, quando eu tenho, né, a minha mãe, falo com a minha mãe com aquela forma íntima, eu falo Ima, Ima. Que literalmente é mamãe, ou mãezinha, mãe querida. Ima, Ima. A segunda? Im. Ima. Então, fala bem o M no final. Ima. Im, em hebraico, significa se. Por exemplo, se eu for à praia, se eu for à rua, é um condicional. Se, né? Entendi. Im. Então, lê aí para ver se você vai acertar a última. M. Exatamente. Em. Exatamente. M. Em, em hebraico, significa mãe ou matriarca. Então, compara a primeira palavra e a última palavra. Ima, mamãe, e em, mãe. Então, esse em é mais formal, enquanto ima é mais íntimo. Tá, é ima, im, em. Ima, im, em. Mãe, mamãe, se e mãe, mais formal. Mãe. Tá. Ok? Parabéns, Ok. gente. Em. Isso, correto, tá certo. Em. É o mesmo som lá da outra? Sim, é o mesmo som. Em. Só que eu estou escrevendo com uma outra consoante. Então é uma outra palavra. Se eu for aspirar o rei, eu vou ler como hem, tá? Mas estamos adotando a pronúncia mais suave. Em é um outro pronome pessoal, gente. Em significa eles. Eles. Em. Eles. Em. Eles. Limud. Exatamente. Limud. Limud, em hebraico, significa estudo. Limud, estudo. Estudo. Limudim. Exatamente, limudim. Então, gente, olha só a palavra limud e a palavra limudim. Tem relação uma com a outra? Sim ou não? Sim. Qual é a Sim. relação, gente? Qual será a relação entre limud e limudim? Plural, o limudim. A palavra limud, o plural, limudim. Então, estudo é limud, o plural de estudo, em hebraico, limudim. Então, sempre que uma palavra terminar em im, atenção, im, esse som im, provavelmente é uma palavra plural. Limudim. Ok? Professor, Sim. por que tem o dagesh no mem? Então, aquela história da aglutinação das consoantes. Ah, tá. Duas consoantes juntas. Foram juntadas, aí o dagesh aparece para marcar Obrigada. isso. Sim. Mas, como sabemos, não modifique nada, né, a palavra. Hem, limud, limudim. Você já aspirou o rei, né, para dar ênfase. Hem, limud, limudim. Mesma coisa. Eles, estudo e estudos. Tem mais palavras. E hoje eu trouxe muita coisa para vocês, hein? É o mem com A. Seria ma. Então já tem a primeira sílaba, ma. Depois, que consoante é essa? Tem som de I, né? Mai. E aqui eu tenho o quê embaixo do i? É o Hirik.
Hirik, exatamente. O Hirik está aí pertinho do Yud, né? E ele tem som de quê? I. Então, olha só, tem aqui uma consoante que tem o som de I, que é o Yud, mais o Hirik tem o som de I. Eu preciso ler I? Não, eu posso ler um I só. Então, quando isso acontecer, pessoal, eu tenho o Yud e logo embaixo eu tenho o Hirik. Eu não leio I, eu leio um I só, tá bom? E por último, Mem. de novo. Então, vamos ler a palavra toda? Mayim. Maim. Maim. Maim, em hebraico, significa água. Mas atenção, gente. Em hebraico, a palavra água, ela é uma espécie de plural, tá? Não existe, não é que não exista, né? Mas não é usada a palavra água no singular. Porque quando se pensa em água, sempre pensa em alguma coisa múltiplo, né? Incontável. Então, maim é uma palavra, por si só, plural, tá? Então, não existe água no singular. Literalmente, é águas, seria águas. Em hebraico, sempre águas. Por exemplo, se eu for colocar um adjetivo junto com água, em maim, esse adjetivo tem que estar no plural. Se eu for colocar um verbo junto com maim, esse verbo vai ter que estar no plural. Por quê? Porque maim é uma palavra plural por si só. Ah, mas não tem aquele som de im. É uma outra espécie de plural que a gente vai conhecer depois, chamado dual. O dual, ele representa coisas impares ou coisas que são incontáveis. Então, é um outro tipo de plural que tem em hebraico, né, chamado dual. Então, todo dual vai terminar em aim também, né? Mas isso é um assunto para depois. Mas, enfim, a palavra é maim, que significa água, mas literalmente em hebraico é águas. Então, professor, é por isso que ela termina também com esse Hirik Yud Mem, porque está no plural. Igual Dodim. Melhor, é Yud Hirik Mem, tá? Ah, né? Hirik Yud. Não, se fosse Hirik Yud, o Hirik estaria embaixo do Mem. Entendi, tá? Então aqui é o Yud, Hirik e o Mem. E aqui, quando eu tiver essa forma aqui, do Yud mais o Hirik, eu leio apenas um I, tá? I. Maim. Tá? Ok. Tá? Obrigada. Então aproveita você ler a segunda palavra. Dodim. Isso, é uma palavra que nós já tínhamos visto, só para lembrar a gente que quando esse som de im aparecer, o meu ouvido já fica coçando, eu sei que é um plural. Dodim significa tios. Tios, ou mesmo sofite aí. Tios, dodim, tios. Dodá? Dodá. Dodá. Eu tenho a primeira sílaba do, a segunda sílaba dá. O rei não tem som de nada, tá? Tá aqui, mas ele não tem som de nada. Dodá. Tem alguma função esse rei? Tem, tá traindo a acentuação pro final. Dodá. Dodá. O que significa dodá? Dodá tem a ver com dodim. Dodim é tios, em hebraico, tios. E dodá é tia. Vamos adiante. Então, minha gente, nós temos agora mais uma outra consoante, depois do mem. Nós temos aí o nun. Vamos repetir o nome da consoante? Nun. Nun. Ele termina com o som de N. Nun. Nun. Isso, nun. Então, o nun, ele pode ser feito, né, dessa forma um pouquinho mais rebuscada, né, meio curvadinha, ou dessa forma mais simples, né? Ele é bem curtinho, tá? Ele é bem curtinho aqui em cima e ele é bem curtinho também embaixo. Algumas pessoas gostam de deixar um pouco mais larga a parte de baixo, mas não precisa. Pode ser no mesmo tamanho, essas duas, parte de cima e parte de baixo. O nun, ele tem o som de N, como na palavra nabo. E qual é o valor numérico dele? 50. 50, na sequência. Pegando Yud, 10. Kaf e seus agregados, 20. Lamed, 30. Mem e o seu agregado final aí, 40. E o Nun, 50. Nun. E o som, como falei, o som de N, como na palavra nabo. Da mesma forma que o Mem, o Nun, ele também tem uma forma final, gente. E a forma final do Nun é bem fácil de fazer. A forma final do Nun é o próprio Nun, tá vendo? É o próprio Nun, só que ao invés dele virar para cá, descer, ele vai continuar para baixo, descendo a linha da pauta. Olha só, viram?
É o mesmo nun, a parte de cima, só que ao invés de dobrar em direção à esquerda, ele desce a linha da pauta. Ele é muito parecido, gente, com o vav, só que ele vai passar a linha, ele é bem grande, ele passa a linha da pauta, vai para baixo. Então você pode, né, começar como se fosse um nun normal, só que ao invés de dobrar para lá, eu desço ele. Em uma fonte mais estilizada, né, se a gente pegar, essa é uma fonte mais rebuscada. Essa outra fonte, olha, nem cabeça, coitado do nun tem, ele foi direto, uma reta, uma coisa só. Então não tem necessidade de você fazer a cabeça, não tem necessidade, mas você pode fazer, fica bonitinho, elegante, mas se você quiser fazer apenas uma reta passando a linha da pauta, pode, sem nenhum problema. Esse aqui é o nun quando aparece no final de palavras. O nome dele é nun sofit. Tem o mesmo valor numérico do nun normal, 50, tá bom? Nun, vê aqui voltando ao nun normal, valor, som de N. Nun final, também som de N, só que no final de uma palavra. Praticando agora o nun, coloquei aqui 3 palavrinhas importantes. Vamos lá, importantes para a nossa compreensão do universo bíblico. A primeira palavra aqui... Navi. Vamos aqui acompanhar. Primeira sílaba tem o nun com A, na. A segunda, um vet com o hirik yud, navi. E o aleph não tem som nenhum. Navi. Alguém saberia dizer o que significa a palavra navi? Navi, em hebraico, significa profeta. Profeta. É uma palavra muito importante na Bíblia, muito importante. Navi, profeta. Profeta. Eliel Navi. É o nosso Elias, o profeta Elias. Talvez o mais invocado dos profetas da tradição hebraica, né? Depois de Moisés, que também é conhecido como profeta, né? Agora, Elias, sem dúvida, bate o recorde, porque quase toda celebração judaica, Elias está lá de alguma forma presente. Elias, o profeta. Navi. Ok, gente? Vamos repetir? Navi. Nave. Vou tentar ler essa segunda palavra aqui. Nevi. Dois N's? Não, né? Não. Neviim. É o som de M no final. Plural. Exatamente. Então, esse im, quando aparecer esse im, já coça a orelha. Coça a orelha, é plural. Neviim. Nevi. Não tem jeito. Im no final é plural. Neviim. Neviim. Será que Neviim tem a ver com Navi, gente? Profetas? Exatamente. Navi, profeta. Neviim, profetas. Navi, profeta. Neviim, profetas. Lê a última palavra. Anarrenu. Então, porque aqui você leu o Shivá como se fosse um E. Mas lembra que a gente falou que o Shivá só tem som de E no início. Apareceu no meio de palavras, a princípio não tem som nenhum, tá? Ah, tá. Então vamos de novo. Anarnu. Isso, anarno. Anarno. Ok. Anarno significa nós, em hebraico. Nós. É o pronome pessoal. Gente, eu falei um monte de pronome pessoal hoje. Hein? Eu falei ele, ela. O que mais que eu falei hoje de pronome pessoal? Nós, eles. Então, ó, presta atenção na aula de hoje, hein? Tem um monte de pronome pessoal. Então, atenção a esses pronomes aí. Atenção especial aos pronomes pessoais da aula de hoje, tá? E mais uma agora. Anarno, nós. Então, nós temos aqui Navi, Neviim, Anarno. Profeta, profetas e nós. Ok? Vamos adiante. Eu não quero correr muito, não, mas eu estou correndo porque eu tenho ainda alguma coisa para falar para vocês. Lavan. Isso, Lavan. Lavan, em hebraico, significa branco. Lavan, branco. Próxima palavra. Você já tinha falado antes. Ren. Então, se eu não aspiro, como é que eu leio? En. Exatamente, en. Então, a palavra en é um outro pronome pessoal. Gente, outro pronome pessoal. En significa elas. Tínhamos visto eles, em. E agora apareceu o en, elas. Se eu aspirar, o en fica hen. Tá ok? En, elas. Ani,
Ani, em hebraico, significa eu. Ani. Outro pronome pessoal. Gente, essa aula é aula de pronomes pessoais, porque hoje praticamente a gente já viu quase todos os pronomes pessoais. Então, Ani, eu. Então, eu vi ele, eu vi ela, eles, elas. Então, nós. Então, atenção a essa aula. Então, Ani, em hebraico, eu. Em hebraico, o verbo ser, estar, não aparece no presente. Então, se eu quero falar que eu sou o Antônio, eu vou falar Ani, Antônio. Ani, Heloísa. Ani, Cláudia. A fé, Meoda, muito bom. Ani, Otávio. Ani, Flávia. Gente, estamos começando a falar hebraico, que coisa boa, hein? Então, essas 3 palavras, Lavan, branco, En, elas, Ani, eu. E por último, gente, eu vou falar essa consoante um pouquinho corrida agora, e eu prometo que eu começo a próxima aula falando dessa consoante de novo, para a gente poder fechar nosso ciclo da aula de hoje. Essa consoante é a última da aula de hoje, é o Summer. Summer. Vamos repetir o nome? Summer. Summer. Isso. Tem o RR no final, tá? Summer. Se a gente pensar no sentido numérico, qual o valor numérico de Summer? A última letra foi o Nun, valia quanto? Essa é 60. Isso, o Nun valia 50 e o Summer vale 60. Repare aí, eu coloquei 3 fontes diferentes que dão para a gente possibilidades diferentes de escrever o Summer. Essa aqui, né, que parece, não sei, uma coador de café, esse aqui, ó. Esse aqui que parece uma bola com um topete. E esse aqui que é uma bola mesmo. Esse aqui assumiu de vez a forma de bola, sem topete, sem nada. Qualquer uma dessas formas eu posso escrever o Summer sem nenhum problema. Eu posso fazer como coador de café, como uma bolinha com um topetezinho e como uma bola direto. Qual o cuidado que eu tenho que ter com o Summer? Ele se parece com o Mem Sofit. Se a gente colocar o Summer e o Mem Sofit um do lado do outro, eles são bastante parecidos. Mas vocês vão perceber que o Summer ele é mais arredondado do que o Mem Sofit, que ele é mais quadrado. Tudo bem? O Summer ele é mais arredondadinho do que o Mem Sofit, que é mais quadradão. São parecidos, não são? Mas vocês conseguem ver a diferença? Sim. Um é mais quadrado embaixo, né? Isso. O Mem Sofit ele é mais quadrado e o Summer ele é mais arredondado. Uma outra coisa que é uma dica para vocês é o Mem Sofit só aparece no final da palavra. Então, se aparecer uma letrinha parecida com o Mem Sofit no meio da palavra, você já descarta. Não é Mem Sofit, porque o Mem Sofit só aparece no final de palavras. Então, provavelmente é um Summer. Gente, para terminar, vamos ler essas 3 palavras aí. Todos juntos. Primeira palavra, pode ler. Sus. Sus. Sus significa cavalo em hebraico. Sus, cavalo. Próxima palavra. Susá. Sussá, é sempre som de S. Ah, sussá. Sussá, égua. Sus, cavalo. Sussá, égua. Olha só, atenção a essas marcas, gente. Sus, cavalo. Sussá, égua. Dodá, tia. Olha o A, rei, no final, indicando o feminino. Sussá, égua. E, gente, vai coçar a orelha de vocês agora. Como é que é essa última palavra? Sussim. Cavalos. Isso, cavalos. Sus, cavalo. Sussá, égua. Sussim, cavalos. Então, gente, por hoje é só, né? Hoje eu corri um pouquinho, muita coisa, né? Mas depois vale a pena parar e ver de novo, né, a nossa aula em vídeo, olhar, né, e estudar a nossa apostila. Esse conteúdo também está lá. Fazer, né, os exercícios que são sempre os mesmos. Fazer uma linha de cada uma dessas novas consoantes, né, rever as palavras que a gente tem estudado até agora, e eu, de maneira especial, pronomes pessoais dessa lição, dessa aula, marque, né, escreva destacadamente todos os pronomes pessoais que eu falei, né, no nosso vocabulário. Isso é muito importante. Combinado? Professor, é um verbo só, né? Que é o estudar. Estudar, estudar, estudar. Tem que estudar, estudar. Tem que estudar. Obrigada. Estudar. Mas é um estudo prazeroso, né? Não é uma coisa assim que a gente vai com aquela, eu vou ter que estudar, não. Fiquem com Deus.
Leitraot, shalom, até mais. Amém. Obrigada, professor. Tchau. Tchau. Olá. Quantas vezes você já ouviu minha voz lendo a palavra de Deus? Agora, imagine você conhecer e poder ler a Bíblia na sua língua original, o hebraico. O professor Antônio Marcos criou um canal para você que quer aprender hebraico de uma forma inovadora e de graça. Basta se inscrever agora no canal do YouTube Hebraico com Antônio e acompanhar as aulas gratuitamente. Não perca tempo. Shalom.